Opa, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está ouvindo, assistindo esse vídeo. Quero responder essa pergunta aqui, ó. O cristão pode comemorar o Natal? É prudente para um cristão comemorar uma data que muitos dizem que é uma data que tem origem, uma festa que tem origem pagã, do paganismo, né? Então é correto o cristão comemorar o Natal? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Primeira coisa importante entender que Jesus não nasceu em dezembro, é bem provável que ele tenha nascido em setembro. A data do dia 25 é uma conveniência, né? Foi chegado a um consenso lá no ano 440, né, pela então Igreja Oficial de Roma, para que o nascimento de Cristo fosse comemorado nessa data do dia 25 de dezembro. É claro que a gente tem que se alegrar com o nascimento de Cristo. A grande pergunta é: será se deveria ser justamente a data do dia 25 de dezembro? Por que as pessoas questionam isso? Porque essa data, na antiguidade, era comemorado o dia do deus Sol, de Mitra, né? Que é o deus persa do Sol. Então era uma festa pagã, regada de muita promiscuidade. Só que lá em Romanos a gente vai entender que aonde abundava o pecado, superabundou a luz, né? Se você pensa no Natal hoje, você lembra de Mitra ou você lembra de Cristo? Por mais que a gente tenha o problema do comércio, a gente tenha o problema da exploração dessa data, quando você fala de Natal, você lembra de Cristo, né? Agora a igreja não pode ficar misturando as coisas, né? Uma coisa é a gente lembrar de Cristo, outra coisa é a gente ficar aí falando de Papai Noel, usando outros símbolos que roubam, né, a graça, o poder e a mensagem do Natal. Mas eu queria ver alguns textos bíblicos, né? O primeiro texto que eu queria ver é esse aqui, ó. Estou lendo aqui do Evangelho conforme escreveu João, capítulo 1, versículo 4. Se o grande problema é usar a data do dia 25 é por conta desse suposto Deus do Sol, né? A palavra do Senhor diz que nele, Jesus Cristo, né, estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, olha aí, e as trevas não o derrotaram. Se tem alguém derrotado nessa história toda, é o paganismo, né? Não é o cristianismo. O cristianismo não ficou paganizado, por assim dizer. Muito pelo contrário. Quando nós pensamos no Natal, a gente lembra de Jesus, que é a nossa luz, que é a luz dos homens, que nos trouxe esperança. Então eu não vejo problema nenhum em a gente separar um dia com a consciência de que não é esse dia de fato, para a gente lembrar aí do nascimento de Jesus Cristo. Mas vamos ver o que diz o profeta Malaquias. Malaquias, que a gente sempre lembra dele por outros motivos, ele escreve o seguinte sobre Cristo: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça é uma expressão para Jesus Cristo, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Então, meus irmãos, vocês percebem que assim, a gente utiliza um dia do ano para lembrar do nascimento de Cristo, que na antiguidade foi escolhido dia 25, que muitos, ao lembrar do fato de que era utilizado para uma comemoração pagã, acreditam que não deveria ser feito. Mas se tem alguém que saiu esquecido e deixado de lado nessa história toda, foi esse suposto Deus persa, não Jesus. Jesus saiu engrandecido porque ele é a verdadeira luz. Eu quero ver um outro texto bíblico com vocês aqui, que é Romanos. Eu já citei ele aqui, mas vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 20. Está aqui. Olha só. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Se em algum momento esse período, essa festa, ela foi pagã, ela foi dedicada a um Deus falso, isso foi totalmente
superado pela graça de Cristo, que faz com que a gente lembre de Jesus, do nascimento dele, né? Então, toda data tem um significado. Uma coisa importante, gente, é assim, não existe nenhuma data em nenhum mês que não vai ter uma ligação pagã. A gente, o cristão é uma ilha cercada de paganismo. Então não tem jeito, se você escolher um outro mês, vai ter alguma ligação pagã ali também. Agora o que a gente precisa entender se é o que nós fazemos é pensando nele, em Jesus Cristo, ou se tem algum fundamento pagão. Eu acredito que não. Nenhuma igreja faz isso, né? A gente lembra do nascimento de Cristo justamente por conta de Cristo. A gente não pode ficar misturando as coisas. É só não misturar. Não mistura, tá? Vai falar de Natal, é Cristo, é o nascimento de Cristo. E é importante a gente falar do Natal. O Natal é uma boa oportunidade, viu? É uma oportunidade para você falar do porquê Deus mandou Jesus, do porquê Jesus teve que nascer de uma virgem. E o principal argumento disso é para que fique claro que a Bíblia Sagrada é verdadeira, né? Vamos dar uma olhadinha em Isaías 7,14. Deixa eu procurar o texto aqui para vocês. Isaías 7,14. Está aqui, deixa eu mudar a tela. Olha só. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Emanuel é uma palavra que traduzida seria Deus conosco, que de fato Jesus Cristo é o Deus conosco, né? Então, quando o nascimento de Cristo, ao ser anunciado, ao ser lembrado que ele nasceu de uma virgem, a gente aponta para o Antigo Testamento, quase 400 anos antes de Cristo, para um profeta chamado Isaías, dentre tantos outros que profetizaram sobre Cristo, e a gente pode afirmar, sim, a Bíblia é verdadeira. Uma outra coisa importante é que a gente pode falar dessa obra restauradora. Vamos ver do mesmo profeta Isaías, só que agora Isaías capítulo 9, no versículo 14, aliás, no versículo 6, deixa eu mudar aqui para vocês, olha isso. Porque um menino vos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Então, esses são atributos de Cristo, desse menino que nasceu dessa virgem, né, que nos dá esperança, que mostra que todo o poder está nele, toda a esperança está nele. Então o Natal é uma ótima oportunidade para você falar da obra redentora de Jesus Cristo. Para terminar, gente, vamos para uns textos aqui bem conhecidos, João 3, versículo 16. Olha só, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Então, Deus, Jesus, como Deus, foi enviado como único do Pai, unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o nascimento de Jesus tem um significado muito importante. E ele deve ser lembrado, ele deve ser comemorado, sim. Agora, vamos só para Mateus. Mateus capítulo 1, que vai falar sobre o nascimento de Jesus. Vamos ver um outro texto aqui para a gente terminar. Ela dará à luz a um filho, aqui está falando de Maria, né? Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sim, Jesus nasceu de uma virgem, de uma moça piedosa, que achou graça diante de Deus, e esse nascimento foi do Rei dos Reis, daquele que salvaria todos nós dos nossos pecados. Então, meus amados, não se preocupa com essa coisa do paganismo. A luz de Cristo é maior e já apagou tudo isso, deixando para trás. Hoje nós pensamos em Natal, pensamos em Cristo e devemos celebrar, sim. Cuidado com o comércio. Cuidado para você não transformar esse momento em gula, em consumo exagerado. Cuidado, né? Mas deixando essas coisas de lado, lembre do nascimento de Cristo. É lógico que a morte de Cristo é mais importante do que o nascimento dele, se a gente for pensar na obra redentora, na obra de redenção.
mas se ele não tivesse nascido, obviamente, nós não teríamos todos os ensinos de Cristo e ele não teria se sacrificado por nós. Que Deus te abençoe, a gente está aqui sempre à disposição.